Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Tribe Zen. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soliris Longo. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre Mindfulness. Vai ser um tema bem legal. Temos um convidado aqui, especialista no assunto, que é o nosso instrutor, que é o nosso amigo Kalim Zappa. Tudo bem, Kalim? Fala, Lucão. Tudo bem, Sol? Tudo bem. Bem-vindo. Bem-vindo. Grato. Legal. O Kalim é facilitador de processos de transformação com base na yoga e Vedanta, cara. Instrutor de meditação na Escola de Autoconhecimento, Orquestra do Silêncio, que é onde a gente está gravando esse episódio aqui, um espaço muito acolhedor, com uma energia incrível. Obrigado pela recepção aí, Kalim. Sim, um lugar incrível mesmo. A mágica acontece toda aqui. Muito bom. Já gravamos um outro episódio que é o de Despertar. Se você ainda não escutou, escute lá. Temos aqui que definir também o que é a Orquestra do Silêncio, porque é um nome tão bacana. Mas é o seguinte, né? Muita gente me pergunta, porque eu tô sempre frequentando aqui. Inclusive, fiz um programa de 8 semanas, assim como a Sol também fez recentemente, né? É o programa básico, aprender a praticar Mindfulness. Eu acho que vale a pena a gente se aprofundar nele, entender, desmistificar todo esse assunto. Mas é o seguinte, a Orquestra do Silêncio é uma escola de autoconhecimento. Então, nesse lugar que a gente tá gravando, né? É a sala de sessão de estudos, acontece aqui. Ela ensina basicamente meditação, compartilha saberes milenares com foco na transformação humana. Tudo a ver com o nosso podcast aqui, cara. O propósito maior da Orquestra do Silêncio é inspirar, apoiar o ser humano a encontrar novas formas de viver e atuar no mundo, revelando a sua essência divina, livre de limitação e sofrimento. Olha que bonito. Maravilhoso. Essa descrição. Não dogmático, aberto a todas as tribos, né? Não é isso, Karim? Sim. A ideia é poder oferecer uma educação diferenciada que aborde de maneira holística, né, ampla, todos os aspectos da vida humana. A base de conhecimento é a tradição milenar, né, das escolas orientais. Só que a gente comunica numa linguagem moderna, mais acessível. É uma escola para a vida mesmo. Muito legal. E eu percebo isso porque muitos dos participantes aqui, tanto das práticas, dos estudos, dos retiros, eles têm a mais variada faixa etária. São pessoas do mundo corporativo, pai de família, adolescentes, estudantes, ensinamentos assim profundos, mas com uma linguagem jovem e divertida. Porque ali um cara jovem também. Para ser um buscador não tem idade certa, né? Eu acho que qualquer idade é válido. Muito bem. Então, para começar esse papo, temos que falar o que é Mindfulness, desmistificar isso, deixar claro pra galera. Se você conhece, muito legal, tenho certeza que você vai ter informações muito surpreendentes aqui. Pra quem não conhece, vocês vão assim se apaixonar. É muito interessante esse tema. Então vamos lá, Kalim, fala pra gente aí sobre o Mindfulness. Se for definir de uma forma simples para o nosso ouvinte, o que é Mindfulness? Legal, essa é uma pergunta difícil. Porque a gente está querendo colocar numa frase um entendimento que é muito amplo e vasto, né? Mas a critério aqui do momento, vale a gente colocar uma definição inicial e depois trabalhar com ela, assim. Então, é importante entender o contexto onde Mindfulness acontece, né? Por que Mindfulness? Para começar a história. Hoje, na história da humanidade, sempre houve uma sensação de desconforto presente na vida das pessoas, uma certa insatisfação leve, em alguns casos mais extremas, né? Mas é o que na tradição do budismo se chama dukkha, por exemplo, que é sofrimento. De um modo geral, nessa experiência de vida que a gente passa, que é um processo de aprendizado e lapidação, o sofrimento faz parte. Então, normalmente, a gente não sabe lidar com isso. O ser humano, ele não é educado para isso. Então, nas escolas orientais de sabedoria para a vida, foi desenvolvido um caminho. Existem vários caminhos, no yoga existe um caminho, no Vedanta, no budismo, mas eles conduzem sempre para uma meta final, que é do autoconhecimento no seu sentido mais profundo. Não de você conhecer-se como uma pessoa, como uma personalidade, mas você conhecer-se como aquilo que é eterno, a sua divindade, né? A sua natureza mais essencial.
Então, existe na tradição do budismo um caminho que, dentro do processo de desenvolvimento, existe um aspecto que é de trabalhar com a atenção. E aí entra mindfulness. Tá? Então, mindfulness ele não é um conceito novo, ele é um conceito bem antigo, que ganhou popularidade no mundo ocidental agora, recentemente, nas últimas décadas, principalmente pela forma que ela foi comunicada. Né? Então, eu vou trazer aqui a definição de mindfulness mais recente, dessa que hoje é popularmente conhecida no mundo ocidental, né? Que foi caracterizado no fim da década de 70, quando Jon Kabat-Zinn, que foi, vamos dizer, o criador de um modelo laico ecumênico sem vertente religiosa, e ele construiu um programa que trabalha a atenção. E isso deu-se o nome de mindfulness, porque a essência deste trabalho é esse ponto do caminho de desenvolvimento que na tradição mais antiga a gente fala que é sat, que é reconhecimento ou lembrança da consciência. Ótimo. Então, vou chegar na definição de mindfulness. Tem que estar dando uma voltinha aqui para conseguir... Mas isso é muito bonito, né? Mesmo que é difícil você chegar nessa atenção plena e autoconhecimento, é um caminho difícil, mas é muito lindo, porque você vai estar se conhecendo como um ser, a sua própria essência mesmo, né? Através dessas práticas. Sim, nem diria difícil. Difícil mesmo é a pessoa perceber a importância disso. Esse é o ponto mais difícil. Principalmente pra gente aqui no Ocidente, né? Que eu vi que realmente é muito recente. 1979, eu acho que trouxeram pro... 1979 foi quando Jon Kabat-Zinn sistematizou um programa que ficou conhecido, né? Famoso. Mas antes disso, de alguma forma, por meio de outros trabalhos, mindfulness já estava permeando, assim, a nossa cultura. Como a gente não falou da etimologia da palavra, né? No Brasil a gente já incorpora esse lance do inglês para ser mais simples até e para ficar mais bonito, mais vendável, né? O marketing fica mais interessante, mas a gente pode definir como atenção plena ou plena consciência, consciência plena, né? Fica mais claro que você citou sobre atenção, sobre foco, né? Hoje, o popularmente conhecida, uma definição conhecida, não que é a minha definição, mas a definição mais conhecida de mindfulness, que foi assim cunhada por Jon Kabat-Zinn, como o próprio nome da palavra já diz, né, mindfulness, né, que é fullness em sentido de pleno, de totalidade. Perfeito. Mind no sentido de mente plena, mente total. E aí se diz assim, que a consciência que emerge a partir de um modo de prestar atenção específico. Que modo é esse? Quando você está inteiro no momento, você tem a intenção de prestar atenção e não julga a experiência. Perfeito. Então, essa é uma definição conhecida, mas eu realmente assim, sei que para quem ouve pela primeira vez, não traz, às vezes, grande valor, porque o que significa, então, eu estar presente no momento, né? Perfeito. O que significa estar com a intenção e não julgamento? Acho que o grande convite, assim, para explorar é destrinchar essa definição para entender a razão e a importância disso na nossa vida. Mindfulness, ele chega para nós como um remédio mesmo, assim, uma forma de aliviar o sofrimento humano, né? E alivia mesmo. E isso é algo que é milenar, que agora, recentemente, foi sistematizado num modelo bem prático e sem cunho religioso, para que isso possa se expandir para mais pessoas. Acho que é fundamental até entender que uma vez que eu experimento dores na minha vida e descubro que não posso satisfazer essas necessidades mais profundas existenciais no mundo, é necessário um trabalho de autoconhecimento. Nesse trabalho de autoconhecimento existe um caminho de desenvolvimento e o mindfulness, ele é um aspecto. Isso é importante também, bem abrangente, bem amplo,
Mas só ele sozinho fica difícil, né? Então, o que são outros aspectos? Bem generalizadamente falando, assim. Sim. Primeiro, trabalhar conceitos éticos e morais de vida, sabe? Sua postura de valores, né? Como você age no mundo, como você vê o mundo. Depois que você consegue compreender uma forma mais harmoniosa de viver, você tem capacidade para poder praticar mindfulness. E aí vem uma definição de mindfulness como uma prática. Certo. Então, a primeira definição que a gente falou foi no sentido de o que é mindfulness. Existem muitas formas de falar o que é mindfulness, né? Mas como uma prática, a gente pode falar que é um treinamento mental mesmo, né? A gente pode considerar, então, que com essa prática, a gente chega num estado mental de consciência plena. Pode. Mindfulness ele pode ser definido como um estado mental de consciência no qual você experimenta o que o momento apresenta de maneira completa. Perfeito. E o treinamento ele consiste em você cultivar algumas qualidades que permitem que essa consciência emerja. Ó, o Kalim trouxe essa abordagem como um instrutor, como um cara que se aprofundou bastante, né? Viagens para a Índia, formações. Isso realmente tem um grande valor, é bem profundo. Mas eu quero complementar, eu como estudante, como uma pessoa aí do mundo corporativo, como eu vi isso e como eu entendi isso na primeira vez que eu tive contato com mindfulness. Porque o nosso objetivo nesse episódio é realmente assim, que você que está nos escutando, independente do segmento, como a gente falou, você pode trabalhar com propaganda, com fotografia, ser uma dona de casa, isso independe. O mindfulness é muito acessível. Então, isso é legal, eu dar um ponto de vista antes do Kalim, a gente se aprofundar nesses conceitos, né, e características, porque assim, quando eu vi o mindfulness, o que eu queria? Eu queria uma coisa que eu pudesse me desenvolver. Eu estava lá trabalhando na agência, jovem, trabalhando com criatividade, e eu falei, se eu já fiz alguns treinamentos que eu pude me conhecer melhor, uns outros treinamentos e tal, talvez um treinamento que eu possa silenciar um pouco a mente, porque eu ouvi falar que a gente aprende mais sobre respiração, é um tema que me chamava atenção. Meditação não conheço, talvez eu possa aprender um pouco mais sobre meditação e isso vai me desenvolver. Aí eu fui até isso, né? Porque mindfulness também tem essa rotulagem um pouco mais marqueteira, assim, porque realmente é para isso. Você trazer imagina só, galera, você pensar em técnicas que são de monges, não sei o que, às vezes você fala assim, poxa, isso não é para mim. Será que eu tenho que ir para a Índia para aprender isso? Será que eu tenho que ir no mosteiro para aprender isso? Será que eu tenho que virar outra pessoa para aprender isso? Não, cara, isso que é o mais legal que eu quero puxar. Você precisa olhar para dentro mesmo. Você precisa ter a necessidade de se melhorar, né? De falar assim, nossa, cara, eu quero progredir internamente, eu quero me descobrir emocionalmente. Também, né? Todo mundo tem desafios. E eu fui com essa proposta aí de falar assim, quero aprender a respirar, quero aprender mais sobre meditação, quero aprender de uma escola diferente do que eu vejo aqui no dia a dia em treinamentos corporativos e que são mais porrada e tal. Muito legal isso, né? De ter essa embalagem que chega uma coisa lá milenar, que antigamente o cara tinha que ir lá na caverna do Himalaia para tentar alguma coisa assim. Sim. E agora tá aqui, cara. Eu fui em Bragança Paulista fazer o programa com o Kalim. Foi uma estratégia inteligente, né? Para disseminar esse conhecimento que tá dando certo. Apesar dos desafios também, porque tudo que prolifera muito rápido, assim, vira uma febre, igual o Mindfulness virou, existe um perigo de como isso é passado para frente, né? Mas faz parte, eu acredito, do caminho aí. Mas uma coisa interessante que vale a pena pontuar também é assim, por que prestar atenção no momento presente ajuda a aliviar meu sofrimento? Boa. Porque não adianta falar só isso, né? Então, quero entender o que acontece. Então, é importante entender o seguinte, a nossa experiência acontece na mente. Tá? Então, a gente acha que são os fatores externos que estão causando a minha dor ou minha insatisfação. E a mente, né? Mas é totalmente na mente, assim, né? Então, é a sua experiência interna que determina. A gente já viu muito isso, né? Quem nos ouve aqui sabe disso. Sim. Tem momentos que você passou, que você
internamente tinha uma clareza, uma tranquilidade, e você não se abalou com o impacto do que estava acontecendo. Então, quando nós refinamos a qualidade da nossa atenção, a gente consegue ver melhor. E esse é o ponto. Ter mais clareza, né? Ter mais clareza. É porque vários momentos, assim, já aconteceu na minha vida, a gente se pega criando conversas na nossa cabeça, né? Você cria conversas e situações, e aí eu até fui pesquisar que tem um estudo de Harvard que fala que 45% do tempo a gente tá criando, a gente tá imaginando coisas por não estar no momento presente. Preocupados, né? Preocupado, já vem do nome, né? Você tá se preocupando com algo que nem aconteceu. Exato. Então, como que funciona isso? Muito do nosso sofrimento, como a Sol falou, é devido a uma agitação mental. Mesmo que não está acontecendo nada externamente, a gente internamente está agitado. Normalmente a gente varia, as pessoas comuns no mundo moderno hoje, varia entre excesso de agitação e baixa energia torpor. E fica nesses extremos que não tem qualidade, a gente diz que é uma qualidade luminosa, de uma mente tranquila. Então o Mindfulness chega como uma ferramenta para que você possa trabalhar com a própria mente e reconhecer o aspecto luminoso dela, na sua essência. Então é interessante porque a mente é o problema e ela também é a solução. Né? E quando eu falo a mente aqui, a gente fala porque o universo é mental. Tudo é a mente, tudo né? Acontece. Então, a chave para você se libertar do sofrimento é trabalhar com sua mente. E ali você reconhecer algo mais profundo em você. Então, o que acontece? Hoje, a nossa visão, ela está distorcida, ela é afetada pela agitação da mente. Todas as experiências que a gente tem é colorida por esses véus mentais, essa carga que a gente carrega de memória, né, do passado, ou de medo do futuro, ou de ideias. Através das informações que a gente consome a todo momento também, né? Também, os estímulos. E o que acontece é que Mindfulness te auxilia a, de alguma forma, acomodar toda essa agitação e poder experimentar isso de uma maneira sábia. Podendo... Porque normalmente a gente foge. Entende? Esse que é o problema aí, né? O grande problema é assim, alguma coisa me incomoda e eu não olho para isso. Eu fujo. E eu também não aprendo com isso e também não resolvo isso. Eu vou buscar alguma outra experiência. Então, o que acontece é que Mindfulness ele te auxilia a poder enfrentar o que a vida traz de maneira plena. Aí que entra, você tá inteiro, atenção plena, né? Você tá totalmente consciente do que está acontecendo e não reagir impulsivamente. Essa é a chave, assim, um dos primeiros princípios, assim, de benefício que o Mindfulness traz, é você poder não repetir um padrão condicionado de ação, mas você poder ter um espaço de escolha. De observação também, né? Que você disse sobre reagir, é uma coisa que a gente se pega fazendo a todo momento. A gente tá reagindo a situações a todo momento na nossa vida e nessa reação você não tá prestando atenção. Muito. E sabe o que é interessante? Eu vou pegando sempre o lado do aluno aqui, com essas coisas bonitas que o Carlinhos está trazendo, porque é o seguinte, ó, tem esse lance da atenção, do foco e tudo mais, de reação. Mas sabe o que acontece? Tudo isso é porque a gente não percebe as coisas acontecendo. É meio piloto automático. Sim. A sociedade, ela é composta hoje, essa sociedade contemporânea, para você ficar distraído. Hoje, excesso de informação, tecnologia, superprodutividade. Então, tudo isso nos torna muito distraídos. Quando você sai de casa, não sabe onde colocou a carteira, não sabe nem o que almoçou, e aí esqueceu não sei o quê. Eu tive momentos que eu tava trabalhando demais, assim, e eu entrava no carro, trabalhava 15 horas por dia, tava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, lá o pessoal trabalha dia e noite, e eu entrava no carro, tava dirigindo e não sabia pra onde eu tava indo, às vezes. Tá Teve momentos de quando acontece isso, galera, alarme, vermelho. Alarme. Tem que fazer alguma coisa. Mas onde eu quero chegar é que é o seguinte,
pelo menos para mim, para Sol, para outras pessoas que eu já conversei, o Mindfulness ele vai atuar muito nisso, de falar, agora eu tô enxergando essas coisas. A qualidade mental dessas práticas que vai te proporcionar é ter clareza e perceber que as coisas não estão onde deveriam estar. Então, fora do lugar, estou agitado, começo a perceber meu corpo. Tá doendo e às vezes não percebo. E é tão brusca essa mudança que você olha pra trás, 1, 2, 3 anos atrás, você fala assim, caramba, meu, às vezes você precisa ir num dentista, você vai descobrir só a hora que o negócio tá radical de Você ignorou, extremo. né? Igual o Kalin falou. Você ignorou aquilo, né? Imagina Aquele isso em incômodo. todos os aspectos da sua vida. Num relacionamento que tá ficando desgastado, você não percebeu. Na sua saúde. Você até percebe, mas tudo. faz questão de ignorar. Mas é a velocidade, né? E o Mindfulness chega com uma ferramenta incrível para te dar o poder da percepção, da clareza, né? O que acontece é que você desenvolve uma sensibilidade mais apurada para perceber tudo à sua volta. Então, acho legal também dizer como que a prática acontece, né? O que é a prática de atenção plena? É, na verdade, um exercício mental de refinar a qualidade da atenção. É como se fosse realmente a gente tá aqui treinando, sustentar a minha atenção por um pouco mais de tempo com consciência e intenção. Porque, assim, todo mundo presta atenção, só que é muito curto o tempo que sustenta essa atenção ali. Então, o treino é de você sustentar um pouco mais de tempo. Quando você abre esse espaço, surge calma, surge tranquilidade. É muito simples o treinamento. Isso também é algo legal de dizer, assim. É até ridículo, assim, porque a gente se vê fazendo um exercício bobo, mas é muito profundo, né? Então, eu falo bobo porque é fácil da pessoa que vê de fora julgar de tão simples que é. Sabe? Uma coisa que me marcou muito, que uma das práticas que eu tive com o Kalin no curso de 8 semanas, que você descobre um lugar dentro de você que você não sabe que existe. Um lugar de paz e de calmaria que você não quer sair dali. Você descobre e você fica surpresa, né? E é uma coisa muito simples mesmo. Mas esse paz e calmaria não é só pra ter, tô em paz, tô tranquilo agora. Nesse espaço, você gera o quê? Expressão de vida, Sim. criatividade, energia. Pra quem trabalha na área criativa, é assim a dica de ouro. Porque se você não tem espaço na sua cabeça, você não cria, você não tem expressão. Pra quem é artista. São inúmeros benefícios. Nesse aspecto da criatividade, a razão da pessoa se tornar mais inovadora, né, com ideias fora da caixa, é porque, por um momento, ela abandona a base de acesso à memória, simplesmente. É aí que a gente abre espaço para um novo recurso interno, mais intuitivo, que às vezes não é uma ideia que você já conhecia ou estudou em algum lugar. Então, quando você consegue respirar e abrir um espaço, uma inteligência, que é uma inteligência do campo, assim, entendeu? Coletiva, né? Que não tem dono. Você passa a ser instrumento dessa inteligência. Caramba, meu, que isso. poderoso Isso é muito hein? lindo mesmo. Meu Deus. É isso que permite você... assim, são inúmeros benefícios, né? A criatividade é um deles. Mas aqui, para quem está nos ouvindo aqui, buscando ter uma ideia melhor, né, do que é Mindfulness, o bate-papo vai clareando, né? Eu também quero destacar um ponto assim, Lucão, tentando aqui trazer o máximo de clareza, que não é uma técnica, tá? Mindfulness, assim, não é uma técnica ou um treinamento simplesmente. Também não podemos falar assim, é um estado mental. Essas definições todas que eu estou colocando são aspectos que devem sendo absorvidos e compreendidos, assim, no caminho, né? Mas normalmente se confunde com você sentar de olhos fechados e fazer de repente um mudra, né? Uma posição com as mãos e com o corpo. E não tem nada disso, na verdade. Você pode usar isso como recurso se quiser. Mas, essencialmente, uma vez que você conseguir se colocar no momento que está agora se apresentando e
poder cultivar essa qualidade de consciência, onde você, né, só retomando então, não julga a experiência, né? Isso precisa ser reforçado aqui, porque é a base da proposta. É uma coisa que depois a gente quer te perguntar. O que é o não julgamento? Uhum. Então, assim, a todo momento que você olha e percebe algo, existe naturalmente existe um julgamento se isso é bom, se isso é ruim. É natural que isso surja em você, né? E é assim que você consegue salvar a sua vida, de repente. Senão você cai no buraco, né? Você vai colocar a mão no fogo. Não é bom, fogo não é bom. Agora, o não julgamento que o Mindfulness traz é a capacidade de você não julgar esses julgamentos naturais que surgem. Tipo no papel de observador mesmo. Você permite que a sua análise mental, né, o raciocínio analítico aconteça, mas você tem um espaço de observação que surge aí o discernimento, que é diferente de julgamento. Aqui, jogo de palavras, mas ajuda a entender. Que aí é você conseguir tomar uma decisão mais consciente. Tá? Então, porque a gente sempre vai ter um julgamento como base para as nossas ações. Sim, e o julgamento também vem de crenças, às vezes, né? Não é... Sim. O discernimento é diferente. Você analisa, mas com consciência, né? Isso é muito legal. É uma forma de falar. Então, é bem profundo não julgamento a gente entrar nesse tema assim, mas só por agora a característica base é a qualidade de observação do que está surgindo sem você condenar isso. Por que é tão interessante o não julgamento? Porque boa parte do nosso sofrimento também, ele é mal entendido. E normalmente a gente se condena os outros, entende? Então, uma vez que eu permito acolher o que está acontecendo, sabe? Eu consigo acomodar melhor as minhas experiências. E aí, esse princípio do não julgamento, ele alivia bastante a carga que o julgamento traz para nós, né? Então, o que eu estava querendo dizer também sobre mindfulness, de um modo geral, para ficar claro o entendimento, é que não é você fechar os olhos e meditar, não é você esvaziar a mente, não é você não ter pensamentos, não é nada disso. De novo, quando você se permite experimentar o que quer que esteja acontecendo e você não julga, e você tem a intenção de prestar atenção nisso, você adquire aí um estado mindful. Observador, curioso, né? Investigador da vida. Você tá observando e tá tudo bem, se tá assim ou tá assado. Tá tudo bem. Tá tudo no seu devido lugar, né? Uma definição legal que é assim, é você poder experimentar tudo que se apresenta. Quando é bom, você sabe que vai passar, não fica apegado a isso. Quando é ruim também, você também sabe que vai passar e não fica preocupado com isso. Perfeito. Então é você permitir que as coisas venham e vão e passem pela sua experiência. É muito fácil falar, né? Na hora que a coisa tá pegando ali, é que é o grande lance. Por isso que Mindfulness, só para tentar finalizar esse conceito aqui que eu comecei lá atrás na conversa, não é teoria, sabe? É entendimento prático, sabe? Então, Mindfulness, se você só ouve, lê o livro, é que nem um livro de receitas, assim, sabe? Você vai poder até falar como fazer o macarrão, mas não vai saber fazer na hora que precisa. Então, só existe realmente uma maneira de você poder entender Mindfulness, que é você experimentando. E o que eu mais vejo por aí é as pessoas só julgando a definição e não se propondo a experimentar, porque também não é fácil, sabe? Assim, se você se propor a experimentar da maneira correta, sabe? Hoje em dia, a maneira que foi difundida também, tem muito curso por aí, em qualquer lugar, tem convites e a pessoa tem ali uma pequena experiência, ela define que aquilo é mindfulness e vai embora, sabe? E diz que não gostou. Sim. Então, é delicado também, né? É importante dizer que é bem sutil o entendimento, sabe? Vale a pena mesmo a pessoa poder experimentar fazer um retiro, sabe? Dedicar um tempo com alguém que consegue conduzir esse convite para um lugar
de mindful, de fato, sabe? Então, é um convite que, se a pessoa realmente aceitar, aí ela vai descobrir o que é mindfulness. Mas o lance é assim, né? Se permitir. E essa questão de hoje está muito acessível, você consegue, como o Karim falou, tem retiros, tem uma escolas de autoconhecimento espalhadas por todo lugar, mas assim, você não tem nada a perder. Isso que eu penso, né? A pessoa fala assim, ó, muita gente fala assim, mas eu sou muito agitado, eu nunca vou conseguir fazer um negócio assim. Sim. Não, se você tem essa característica, não tem problema, ter uma vida agitada, você não perde nada em experimentar. Tenta. Com certeza. Experimenta, vê o que acontece. O máximo que pode acontecer é se aprender um pouco de alguma técnica de respiração, de meditação, de se conhecer, de sentir mais seu corpo. Você não tem nada a perder de fato, né? Sim. E investigar também essa agitação. Muitas vezes essa agitação vem também por causa de estresse e outros fatores também, né? E o mindfulness com certeza vai ajudar nisso. E sabe uma coisa que eu estava conversando com a Sol? Que é uma reflexão interessante que eu queria colocar aqui, que é o seguinte. Vocês já assistiram aquele filme que chama Sem Limites? Limitless, Sim. em inglês. O que acontece naquele filme, né? Desenvolve uma nova droga, que essa droga que o cara toma e usa todo o potencial dele, né? E ele fica super focado, super atento. Ele usa, né? Sensível, né? Sensível, ele vira um super homem, né? Tá. E aí, pensando nisso, né? Você vê que uma droga dessa, a indústria farmacêutica, tudo que tem esses potencializadores, esses estímulos, né? são muito desejados pela sociedade. Eles querem, nossa, isso aí é maravilhoso, pagaria quanto for, mataria, né? Tem toda essa história do filme. Só que existe caminhos para fazer isso de graça, que você basicamente vai chegar, lógico que não vai ser tão a curto prazo, Não vai ter e efeitos nem colaterais. efeitos colaterais que as pessoas topariam aquela pílula lá, mesmo que fosse efeito colateral, de viver só mais 3 anos, né? O mindfulness, sem exagero, A longo prazo, a longo mesmo prazo resultado. é isso aí. Só que aí fica a pessoa falando, não sei se eu vou fazer. Sabe que piração isso? Não é absurdo pensar? Eles querem coisa rápida, né? Que é uma droga que, putz, fiquei lá. Como chama aquela droga que os americanos usam muito pra estudar e tal? Adderall, essas coisas. Aí vai, isso entope, mas vamos sentar e aprender? Aí é difícil. É natural que seja assim pela sociedade que a gente vive, né? Que é a cultura do consumo rápido e imediato e quero pra agora. E Felicidade instantânea, né? Exato. E talvez seja justamente por isso que aos poucos a compreensão, né, do mindfulness, do yoga, de todo esse caminho de autoconhecimento tá chegando, porque não é do dia para a noite mesmo, mas uma coisa a gente pode dizer, uma vez que você dá o primeiro passo, assim, muita coisa muda. Então, é como se o primeiro passo já fosse metade do caminho, né? Porque uma vez que você já começa a entender para onde você vai, metade já foi resolvido. E depois até porque você começa a curtir aquela jornada, sabe? Sim. Então, acho que o segredo é a pessoa se permitir experimentar, pelo menos por um pouquinho de tempo ali, para que dê tempo de ela descobrir algo que ela fala, opa, tem coisa aqui. Não é à toa que todo mundo que entra não sai mais, né? Eu nunca vi alguém que chegou nesse caminho e voltou para trás, entendeu? É verdade. E aí, beleza, o cara ficou interessado, a gente tá falando tudo isso, cara, quero isso pra minha vida. Mas e aí, o que ele faz, cara? O cara interessou, como ele estuda, onde ele busca mindfulness? Olha, Lucão, ele pode até buscar na internet, e ler livro e tudo, mas assim, o melhor caminho é estar com um professor ali, com um instrutor acompanhando, sabe? Que é uma maneira realmente que pode se assegurar que o processo de desenvolvimento e evolução ali no entendimento vai ser real. De outro jeito, já fica mais suspeito, assim. Então, é uma questão de poder realmente estar buscando, assim, escolas que ofereçam isso, instrutores bons, e fazer um programa, de fato. O primeiro passo para Mindfulness é esse programa padrão, que você fez também, que é de 8 semanas, que é um modelo que foi sistematizado e que é o protocolo mais conhecido no mundo hoje. Perfeito. E aí você vai poder ter ali uma experiência inicial
E a pessoa que consegue absorver já os benefícios, entender o valor disso, aí ela deve procurar retiros, né, na natureza, se aprofundar em cursos. E eu digo também que não é no primeiro curso de Mindfulness que ela entende de fato, sabe? Com certeza. Sim. Mas olha, aí puxando esse assunto, eu gostaria de puxar nossas histórias aqui, porque, legal, temos um entendimento muito bom do Mindfulness agora, mas eu quero dar meu depoimento aqui, o que mudou na minha vida como estudante, como praticante, né? E me envolvi nesse universo, continuei próximo aqui da orquestra, estamos trabalhando em projetos juntos e tudo mais. Mas o que isso mudou na minha vida, né? Eu vejo que eu também tive uma sala com diferentes características, personalidades completamente diferentes. Mas imagina só, que eu falei, né? Trabalhando com publicidade, fotógrafo e tal, vida agitada, tecnologia. E aí o cara fala assim, não, tem um lugar lá que você vai aprender técnicas de meditação, respiração, dar uma silenciada, sabe? A grosso modo, o que o público vê, que quando alguém indica, né? Um amigo do amigo indicou. Daí eu, beleza, né? Vou fazer isso aí. O que aconteceu no final desse processo? Nossa, cara, foi tanta transformação, que eu tenho que deixar registrado isso. Porque é o seguinte, por exemplo, só o espaço que eu criei de me acalmar, de me escutar, de me entender, já me fez refletir sobre várias coisas da minha saúde. Por exemplo, eu não sabia comer direito. O Mindfulness compõe várias práticas e percepções e lifestyles, né, que mudam. Fala assim, agora você não vai só meditar. Você vai comer de forma consciente, com atenção. Você vai caminhar com atenção. Você vai para o trabalho com atenção. Você vai trabalhar com atenção. Você vai lavar a louça focado com atenção. E essa qualidade de atenção focada, sair um pouco da multitarefa, ela transformou a minha forma de viver. Então, eu tinha problemas estomacais, por exemplo. E aí eu não sabia, comia direitinho, fazia dieta, mas eu comia muito rápido. Porque eu estava naquele flow de produtividade, né? Aí, depois da experiência do Mindfulness, que teve umas práticas lá que a gente realmente faz uma degustação com atenção plena numa maçã e tal, isso é sensacional. Práticas que são variadas, né? Mas práticas como essa me fizeram perceber e falar assim, nossa, cara, realmente eu tava detonando de comer rápido. Vamos ver o que acontece agora que eu percebi isso, se eu mudar. Minha saúde mudou. Né? Escovar os dentes, de repente, com muito mais atenção e tal, a qualidade mudou. Aí comecei a jogar isso para outros âmbitos da minha vida. Beleza, agora eu vou trabalhar, mas eu vou ter atenção plena nisso aqui. Produtividade aumentou, criatividade aumentou, expressão de vida aumentou. Como eu gosto de música, de arte, isso ficou muito claro para mim. Quando eu tô agitado, quando eu tô no excesso, eu não crio. Eu fico sem vontade de criar. E quando eu tô com esse espaço, que eu aprendi a desenvolver e continuo desenvolvendo uma jornada sem fim, eu começo a me mostrar como essência de falar assim, agora eu tô conseguindo me expressar. Seja falando, seja fazendo esse podcast, talvez essa nossa vontade de compartilhar. Criação, né? É isso, cara, e tudo transforma. Olha que legal que é isso. Isso é só como que dizem a ponta do iceberg de tudo que transformou na vida. Sim. Bom, pra mim, Mindfulness se apresentou no meio de 2020, né? Começo de 2020 a gente teve uma surpresa, pra quem tá ouvindo isso no futuro, a gente teve uma surpresa, né? Que a gente foi pego por uma pandemia e eu tinha milhões de planos pra 2020. 2020 ia ser o meu ano. Eu tava preparadíssima financeiramente, tinha vários planos de continuar viajando nos meus intercâmbios, tudo. E eu me vi num momento de total perda de controle da minha vida. Eu perdi o controle e eu não sabia pra onde eu ia. E aí eu lembro que no comecinho do ano eu vi uma frase que falava assim, se você não pode ir pra fora, vai pra dentro de si mesmo. E aquilo explodiu minha cabeça, assim, de querer pensar, nossa, o que é isso? O que isso quer dizer? Comecei a estudar um pouquinho de autoconhecimento por mim mesma, comecei a me familiarizar com meditação, porém eu queria algo mais aprofundado, queria uma prática com um profissional, tudo. E aí no meio de 2020, pouquinho depois do meio de 2020, comecei o curso de 8 semanas com o Kalim.
E para mim transformou mesmo, porque eu tomei consciência de que a única coisa que existe na nossa vida é o agora. E quando você pensa no universo, o universo é algo infinito, né? Algo que não é tão palpável pra gente, mas o agora o infinito é um eterno agora. Hoje é agora, amanhã vai ser agora, depois vai ser agora. O ontem não existe, o amanhã também não existe. Então, se a gente foca no agora, é onde a mágica da nossa vida acontece. E uma coisa que também eu me peguei percebendo muito, né? Eu gosto muito de estudar sobre psicologia, Jung, pedagogia também, que é a minha formação. Quero trabalhar isso com crianças também. Eu comecei a perceber sincronicidades. E o que é sincronicidade? Ela acontece a todo momento, só que você só consegue perceber se você está focado no agora. E essas sincronicidades é como presentes, né? Uma coisa que eu falava muito para minha mãe, que o presente é um presente. É um presente que está ali nas suas mãos e você só tem aquilo. Do universo a todo momento. Sim. E foi isso a minha jornada. Estamos só começando, né? Estamos compartilhando tudo isso. Com certeza. Eu uso Mindfulness hoje em dia para comer, para caminhar, para tomar banho, para fazer comida, tudo. Você tá focado ali no agora, tudo fica mais prazeroso, vamos dizer assim. Só tem um aviso para quem quer entrar nessa jornada. Primeiro que você não sai mais dela depois, né? Mas tem um lance que acontece. Você começa a perceber o mundo ao seu redor e as pessoas e o movimento acontecendo. Aí você fala, caramba, nossa, tá agitada ali, não sei o quê. Você começa a perceber o próprio pensamento. Você começa a perceber os outros também. Sim. Porque isso te dá também uma forma de interagir no seu âmbito social de uma forma diferente. Porque você começa a entender que é o processo da pessoa, que tá acontecendo um movimento ali. Não julga. Não julga. Então a sua interação social e percepção do mundo muda muito. A sua relação com as pessoas. E aí você começa a abrir o olho, que é o despertar, e entender a realidade. Que a realidade não é o que está acontecendo no automático, na velocidade frenética da sociedade. Nem o que está acontecendo na sua mente, né? E durante esses episódios que a gente está gravando aqui, tudo isso vai se conectar, porque tudo fala da mesma coisa, que é perceba, clareza, enxerga a realidade. Né? O que é realidade? O que é sair da Matrix? É só ter clareza, né? É só você tirar o óculos, né? Da sociedade que tá aquela coisa lá, né? Condicionada. E agora você fala, nossa, é o caminho. Você começa a perceber um pouquinho, amanhã mais um pouco, depois, cada vez tá mais sensível. E aí você começa a descobrir um universo novo. Sim. É um caminho bem... É um presente para quem consegue encontrar esse caminho aí. Porque quando a gente vê de fora só... É só acho, não acho, talvez, é tudo ideias, né? Quem entra, assim, começa a desfrutar das qualidades, assim, reais, a pessoa não tem como, assim, eu escuto muito isso nos finais de curso, a pessoa agradece profundamente pela transformação de visão de vida, de mundo que acontece ali nesse processo, né? Uhum. Então, realmente é um presente mesmo para quem consegue encontrar, né? É um caminho, né? Como o Karim falou no começo, tem vários outros caminhos para ter essa clareza, esse autoconhecimento, né? Yoga, tem o Mindfulness, tem vários caminhos. Mas essa é uma ferramenta que a gente trouxe nesse tema aqui, muito legal, muito válida, muito acessível. Por isso eu achei o tema tão interessante, porque ele está do seu lado. Você pôr no Google aí, você vai ver que do lado da sua cidade vai ter alguém. Você pode estar no sítio que vai ter uma cidade do lado. Também, né? Eu fiz online. Tá vendo? Com turmas online, foi super legal, Foi incrível. Até as práticas de alimentação também, fazendo em casa, olhando para uma tela, foi, acho que a mesma intensidade, assim, porque é você consigo mesmo. Porque não adianta, você pode buscar o melhor professor e se você não tá entregue naquele momento, você não vai conseguir atingir, eu acho que esse estado de percepção. É fundamental que a pessoa esteja inteira ali, mas eu reforço, assim, a diferença que é presencial também. Acho que é ok fazer online, mas assim que possível, vale a pena se dedicar a ter uma experiência, porque tem uma profundidade ali de compreensão que eu sinto que é necessário criar um campo. A pessoa pode sozinha conseguir criar esse espaço para ela, sabe? Mas a relação
até de professor-aluno, até Do de grupo, uma né? instrução, do grupo, assim. forte. Isso influencia também. Então, eu acho que vale destacar a importância de buscar espaços presenciais, se possível na natureza, até que também contribui. Perfeito. Eu lembro uma vez que eu fui numa das aulas de Mindfulness, eu tava em Itapira, né? Eu tinha que viajar 1h30 pra aula do Calim, na quinta noite, cansado depois de um dia de trabalho, eu tava exausto, e naquele dia eu tomei uma energia. Eu tinha tomado vários cafés durante o dia, e eu tomei um energético, falei, tô meio cansado, vou tomar pra aguentar a aula, viajar. E aí eu fui, eu com um amigo meu, né? A gente tava fazendo curso junto lá, o programa. A hora que a gente sentou para fazer as práticas, e vamos chegar, vamos silenciar um pouco, ficar um momento aqui, meu olho, ele pulava, ele não ficava fechado. E nesse dia, eu falei, cara... O que a gente faz com a gente, né? O que eu tô fazendo aqui com o meu sistema Muito nervoso? café, Meu Deus, eu não conseguia fechar o olho. Eu fiquei em choque aquele dia. Foi desafiador, mas foi uma lição. Ele falou assim, caramba, se o seu corpo tá pedindo descanso, é isso que ele vai ter que ter. Não adianta quebrar o sistema natural das coisas. Enfim, mas foi interessante isso aí. Sim, é bem comum isso. E é o que, na verdade, motiva a pessoa ela perceber que ela precisa. É o primeiro passo. Aí ela fala, não, isso aqui é importante para mim. A partir dali, as descobertas são positivas. Maravilha, Karim. Vamos então para o nosso bloco final, que são dicas, porque além de você pegar esse papo, esse conteúdo tão legal... Uma pergunta fala também aí, pro Karim. antes das dicas. Por que a gente tem que focar na respiração também, né? Qual que é essa mágica que a gente... Por que a gente sempre tem que trazer para a respiração? Uma das estratégias para desenvolver qualidade de mindfulness é a respiração. Mas não é que tem que, tá? É porque um dos caminhos é o caminho mais comum pela característica da facilidade e da profundidade. A respiração é algo natural, rítmico, que está presente em você, que simboliza a vida, né? O mindfulness, ele resgata essa qualidade de vida, mas a respiração, ela é um objeto de atenção. E você pode usar uma caneta, uma âncora, flor, né? um som, qualquer outro objeto para trabalhar com a atenção, refinar essa qualidade de consciência. Então, a respiração é um elemento muito comum, base no treinamento E que a de gente mindfulness. tem em qualquer lugar também, né? Que está sempre com você disponível, né? Então, seria isso. Muito bom. Vamos lá, então, diquinhas dos convidados e tudo mais. Então, além de você ter esse conteúdo tão rico que a gente compartilhou aqui, a gente sai com uma dica legal. Olá, tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse www.tribezen.com.br/VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribezen.com.br/VIP. Então, vou começar. Vocês pensam nas suas dicas. Pode ser um livro, pode ser uma série, um filme, qualquer coisa, uma música. Eu quero deixar uma dica, que foi a dica que eu recebi do Carlinhos durante também esse programa de 8 semanas, que é um aplicativo para meditar. Por que esse aplicativo? Se chama Insight Timer. O link eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também. É de graça, Insight Timer. E por que precisa de aplicativo para meditar? Eu não posso fazer em qualquer lugar, de qualquer forma? Pode. Porém, é muito bom você ter um timer. Isso ajuda, porque quando você vai meditar, minha percepção, e sem rumo, você fica um pouco desesperado. Isso, para quem está começando, ajuda muito. Então, vou meditar por 10 minutos. E também você organiza o seu tempo do dia. Está muito corrido? Às vezes eu medito 10. Tenho mais tempo? Vou para 15. Hoje a gente fez 15 lá debaixo da árvore, foi maravilhoso. Então, o Insight Timer, ele vai te ajudar a ter um timer com gongo bonitinho. Você escolhe o tipo de gongo. Se você está num lugar muito agitado, tem um que é uma madeirinha. Faz e aí você consegue não atrapalhar ninguém. De repente, é à noite, você está meditando,
você pode pôr fone e tal, mas se você tiver sem fone, tem até o barulho de uma madeirinha. E ele tem um recurso também de fazer um aquecimento antes, porque eu coloco 30 segundos de aquecimento, me ajeito na cadeira, ponho coloco toda a minha posição ali, e aí sou o primeiro gongo e dá o timer e o timer final. Além de ele ter uma comunidade ali, professores, cursos, meditações guiadas. Sim. Mas a meditação livre com timer é a minha recomendação com o aplicativo Insight Timer. E é legal que ele vai marcando os dias, né, que você foi presente ali e te dá uma motivação também de se ter essa disciplina. Boa. Mais alguma dica? Não, eu vou deixar uma dica cada um. Ah, sim. Bom, eu vou dar uma dica aqui, não é especificamente de mindfulness, além de fazer o curso de 8 semanas, que eu total recomendo, que é maravilhoso mesmo, e é assim, para você se aprofundar nesse assunto. Mas como o que me trouxe para o mindfulness foi focar no agora, né? Eu vou trazer aqui a dica de um livro, que ele é bem conhecido, assim, por várias pessoas que estão nesse processo de despertar também, de autoconhecimento, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Exato. Que é muito legal. Até tem uma frase aqui que eu quero ler, porque é muito boa, que ele fala assim: o passado e o futuro não são tão reais quanto o presente. Afinal, passado determina quem somos e de que formas agimos no presente. E os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. E eu acho que é muito isso, né? O passado serve pra gente aprender a como lidar no presente, e o que você faz no presente vai totalmente influenciar quem você vai ser no futuro. Então, o presente é o segredo. Muito bom. Legal. Bom, minha dica é, ao contrário de alguma coisa, é nada, nenhuma coisa. Muito bom. Minha dica é a pessoa poder se permitir ter algum momento do dia que ela não faça nada. E que ela apenas Genial. se perceba, que ela apenas seja o que ela é. E ela descubra isso. Então precisa de um espaço de respiro. Então qualquer pessoa que poder se permitir parar e só repousar, respirando, tranquilo, ela já vai abrir um espaço ali de consciência que é muito bem-vindo. Grandes mentes, inventores, criativos como Beethoven, Leonardo da Vinci, todos tinham momentos contemplativos, né? Contemplativos, devaneios, que faziam parte do processo desde Eureka, né? O que é? Um fazia caminhada, outro tirava um cochilo, outro, sabe? Tinham várias práticas, assim, que é o espaço. Então, tá mais do que claro que é importante dar esse espaço. Então, pra como você, esse espaço? Né? Você merece isso. Às vezes o único espaço que você tem é a hora que você tá no chuveiro e olha lá, tem gente que coloca a tela, acho que em algum lugar para enxergar. Mas aproveita, chuveiro, caminhada, caminho até o trabalho, na hora do intervalo do almoço, ao invés de já grudar no celular, dá esse espaço. Sim. Vê o que acontece. É um convite bem legal, Kaline. Boa ideia. Sim, importante. Quem experimentar, talvez goste, aí você vai aumentando esse tempo de espaço. De repente você entra ali no espaço de mindfulness, de meditação, sem nem precisar ficar treinando, fazendo técnica, nada. Porque, só para finalizar, também gostaria de falar que tá além de qualquer técnica. E mindfulness é algo que está disponível para todo mundo a qualquer momento. Então, começando por esse espaço, acho que é um bom caminho. Que legal. Maravilhoso mesmo. Então é isso, galera. Obrigado por quem escutou até o final. Vocês têm agora um presente aí do Tribe Zen para uma mini prática. Reserva uns 5 minutinhos aí para experimentar e se permitir nesse momento. Sim, pessoal, acessem essa prática, foi muito especial mesmo. A gente fez aqui, ancorando nesse momento também. Faz muito sentido trazer o mindfulness para a vida de vocês. Então, gratidão, Kaline, pela oportunidade de receber de pertinho tanto ensinamento também. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Legal, vocês podem encontrar Orquestra do Silêncio no Instagram. Espaço Orquestra, que é o espaço que acomoda também, que recebe instrutores. Como que você pode descrever, Kaline? Hoje é um espaço na natureza que recebe retiros de autoconhecimento e diversos trabalhos e vivências nesse sentido. Perfeito. @Espaço Orquestra e @Orquestra do Silêncio com CH. Você encontra também no Instagram, tem tudo lá sobre a orquestra. Você já vai ver os materiais do Kaline. Sigam-nos também no Instagram, Tribe Zen, tudo junto. E eu vou fazer um convite final aqui, pessoal.
Quem estiver nos escutando, se quiser, façam um stories e nos marquem para a gente conhecer quem são os nossos ouvintes e o que você pensou e seu comentário em relação a esse episódio. Beleza? Valeu, até a próxima. Então a ideia é que nos próximos 3 a 5 minutos a gente abra um espaço de observação, tranquilo, e que a gente não julgue a experiência. Tudo o que acontece é bem-vindo. Então, o primeiro ponto é poder se acomodar de uma forma confortável. Então, sinta no seu corpo como é a melhor posição para você estar agora, desde que a coluna esteja ereta, que é importante para a energia fluir. Se você estiver numa cadeira, você pode deixar os pés bem apoiados no solo. Verifique se os ombros estão relaxados. E assim o corpo naturalmente encontra uma postura confortável. Por um momento, abra os olhos. Você apenas permita estar nesse momento com o corpo estável, repousando e vivo. Veja que você está aí, simplesmente respirando. Veja que existe consciência. Então, respirando profundo, permita que os olhos se fechem. E desse lugar tranquilo, simplesmente consciente, traga a atenção para a respiração, percebendo como o corpo respira. Apenas perceba. Neste momento, talvez a respiração seja curta e breve, talvez ofegante, talvez lenta, demorada, não importa. Apenas perceba. E traga um refinamento do foco para o abdômen, a região pulmonar, percebendo agora o ar expandindo quando você inspira e naturalmente expulsando o ar quando você expira. Qual a sensação que surge à medida que você acompanha esse ritmo? E expandindo a respiração para o corpo todo. Perceba em cada célula do corpo essa mesma sensação. Sensação de vida, vitalidade
E agora simplesmente cheque como você se encontra, como você se sente, pensamentos, emoções, sentimentos. Assim, mais consciente de si, respirando profundo, podemos abrir os olhos e continuar nosso dia.